interessante que acabou de acontecer comigo. O vídeo não estava nem programado, mas eu vou gravar para captar a essência do momento. E eu espero que a mensagem chegue onde tem que chegar. Marcão, solta a vinheta. Essa noite eu tive um sonho. E ainda bem que a primeira coisa que eu fiz, eu tô criando esse costume, na verdade, de anotar os sonhos, porque de uns tempos para cá, né? Porque algumas bases, né, da psicologia fala que tem muita coisa ali, né? Que o sonho ele tem muita mensagem oculta e que é uma ponte de você para você mesmo, para o seu autoconhecimento. E só que assim, não é só ter o sonho e beleza, o sonho que geralmente e vocês vão entender por que eu tô falando isso, os sonhos eles carregam chave muito que podem ser muito ocultas, uma chave muito importante para você e é coisa que só você vai poder decifrar. Eu sempre tive uma facilidade, assim, para decifrar sonho, mas geralmente é o sonho das outras pessoas. O meu, geralmente, quando eu venho entender, a situação já aconteceu. E aí fica aquela coisa de, eu meio que sabia disso. Não sei se dá para vocês entenderem. Eh, então, assim, quando a pessoa sonha, geralmente, tem esse costume de vir até mim e falar assim: você consegue ver o que que isso quer dizer? Tipo, você consegue interpretar? E eu não sei, gente, isso deve ser dom, né? Mas conforme a pessoa vai falando, é como se eu sentisse as nuances que aquilo quer transmitir e eu consigo falar para a pessoa: olha, isso está querendo dizer, acredito eu que isso está querendo dizer tal coisa, tal coisa, tal coisa. E é engraçado que quanto mais distante a pessoa é de mim, mais o negócio funciona. Porque eu acho que é como se eu não tivesse envolvido emocionalmente, aquela pessoa não é tão espelho meu. Então eu consigo, como é que eu posso explicar? Eu consigo deixar o crivo mais limpo. Eu acho que é isso que eu quero dizer, sabe? Eu consigo ver que extrair alguma coisa que se a pessoa é muito próxima eu não consigo, e isso é uma coisa que eu estou disposta a melhorar, porque eu estou entendendo que é uma coisa que precisa ser utilizada de uma maneira melhor, né, digamos assim. Então, o meu sonho, eu vou contar o sonho, e aí vocês vão entender o significado só depois de uma informação muito importante. Mas eu já deixo avisado, nesse canal se você caiu aqui de paraquedas, não, você vai achar, nossa, se eu só fui recomendada aí na sua timeline, você, nossa, deixa eu ver isso aqui. Eu acho que é bom nem você assistir tudo, porque você vai falar, é louca, a pessoa é louca. E não é isso, gente. Aí eu convido você a assistir os outros vídeos do canal, né? Tem aí bastante conteúdo já, porque a nossa base é aquela ali, tá? E cada vídeo que vai saindo não é só um vídeo no canal, não. Existe toda uma informação que precisa ser passada para frente e eu estou tentando fazer isso da melhor maneira que eu consigo. E o sonho hoje meio que explica isso, né? Então, eu sonhei, vou começar contando o sonho. Eu sonhei que eu anotei. E eu gravei, na verdade. Assim que eu acordei, isso é uma coisa muito boa de se fazer. Você acorda e aí você automaticamente grava, ou você escreve. É que o escrever, né? Às vezes a gente está com tanta preguiça e é errado, mas dormir com o celular ali do lado já dá uma ajudada, assim, porque você pega o celular e grava, né? Manda para você mesmo, né? Quem não tem um grupo Eu Comigo Mesmo? Eu tenho. Então tá lá. E aí eu gravei e eu lembro que eu também falei com uma amiga minha. Eu mandei para minha amiga e falei: olha, o que que vocês acham, né, meus amigos? O que que vocês acham desse sonho aqui? Que eles estão na mesma sintonia. E aí mandei, e aí eu falei: muito estranho, né? Muito estranho. Dessa vez tá complicado de explicar. O sonho era o seguinte: eu estava chegando num lugar acompanhado por duas mulheres. Eu não sei quem são as mulheres. Eu não sei quem são, mas enfim. Se vocês estiverem na mesma vibe, vocês vão entender. Eu chegava, a gente estava procurando um lugar, eu e essas duas mulheres. E quando eu chegava como se fosse um templo, eu entrava acompanhada e chegava lá, tinha uma mesa gigante e uma fileira de mulheres, só tinha mulheres nessa mesa. E tinha um bebê no colo de uma das mulheres. E todas as mulheres aparentavam muita calmaria, todas sentadas, tal. Quando entrou eu e mais duas,
Não vou saber dizer quantas mulheres eram, mas provavelmente isso era uma informação importante. A gente tem que sempre estar muito lúcido no sonho para lembrar os detalhes, né? Não foi o caso, mas era algum grupo de mulheres aí, vai, umas 10 mulheres, 12, não sei. E tinha um bebê no colo delas, no colo de uma delas. E esse bebê, quando eu chegava, e aí eu ficava no meio, de frente para a mesa, esse bebê saía do colo da mulher, de uma das mulheres, ia para o meio da mesa e começava a conversar comigo telepaticamente. E eu tenho áudio. Vou ver se o Marcão consegue fazer uma montagem de repente, de logo quando eu recebi, porque eu mandei, né, para eles escutarem. Logo que eu acordei, eu mandei o áudio. Eu vou ver se ele deixa o áudio aí ele coloca aí para vocês escutarem mais ou menos como eram os detalhes do. Aqui eu tô contando agora, já que eu fiz um processamento, mas logo quando eu acordei, o que eu falo é bem engraçado. Não é só você, tá? Eu tive um sonho esquisitíssimo, esquisitíssimo. Muito, muito, muito estranho. Onde eu ia numa reunião, tinha um monte de gente lá, tinha um bebê no colo de uma mulher. E eu tava com mais duas mulheres junto comigo, a gente indo lá pedir alguma coisa. Eu vou falar pra eu não esquecer, né? Porque ele já tá sumindo da minha cabeça. E tinha uma reunião lá e a gente tava atrás de alguma coisa. E esse bebê do nada, tipo, começava a conversar com a gente, sabe? Meio telepaticamente. E aí ele saía do colo da mulher e ficava em cima da mesa, conversando comigo, mas eu não lembro o que que era. Eu sei que aí uma das mulheres que tava comigo surtava. E ela tava com a roupa cheia de dinheiro por dentro e a gente não sabia, e do nada ela começava a jogar o dinheiro assim, tipo, na cara do bebê. Uma coisa muito louca, assim. Que sei lá, se for pra entender, vai ser bem lá na frente, porque eu não tô entendendo nada. E aí a gente saía de lá puta da vida pra procurar um outro lugar, só que aí esse lugar tinha se mudado e era tipo uns bairros estranhos, sabe? Muito esquisito. Sonhei com mais coisa também, mas eu não lembro. Muito, muito estranho. E aí esse bebê começava a conversar telepaticamente comigo. Pergunta o que que era. Não lembro, não lembro. Eu não lembro, mas alguma parte minha sabe. E ele conversava telepaticamente comigo. E aí as duas mulheres que estavam comigo, uma estava meio que tipo, segurando meu braço. E a outra mulher, do nada, ficava muito nervosa, muito nervosa. E aí ela tirava um monte de dinheiro, um bolo de dinheiro assim do bolso e jogava em cima da mesa. E aí, tipo, acontecia uma briga das outras mulheres e a gente resolvia ir embora. Tipo, não me pergunta o que que era, gente. Mas vocês vão entender o poder das figuras, né? E aí a gente saía e a gente começava a procurar um outro lugar e era tipo, as casas já não eram mais templo, eram casas, né, comuns e a gente estava procurando o endereço de outra pessoa. E eu acordei. Esse foi o sonho. E aí, beleza, eu falei, nossa, que sonho estranho, mandei o áudio e segui minha vida, né? E aí eu tava ali aprontando umas coisas, tá? No dia a dia. E aí me veio, meu, o que que foi aquele sonho? Aí, gente, o entendimento ele veio com muita intensidade. Por quê? Agora vocês vão entender por quê. Antes de dormir, aqui tem um vídeo falando do eu superior. Eu fiz o exercício e eu não lembrava o exercício que eu fiz. Eu falei, eu preciso me conectar com alguma parte minha para me explicar por que que eu tô demorando tanto para cocriar algumas coisas, né? Não vamos entrar em detalhes. Mas por que que eu tô demorando tanto para cocriar algumas coisas? E por que que eu tenho esse medo, né? Eu tenho sentido muito medo, assim, não sei explicar. É um estágio da mente mesmo, não tem explicação. E o sonho, eu dormi pedindo isso, pedindo uma ajuda, né, espiritual do meu superior. E aí, meu superior, provavelmente, gente, era representado pelo bebezinho. Entendeu o que eu quis dizer? Então, assim, o sonho foi todo montado como se eu tivesse cercada de guias, mulheres. Uma delas, eu acho, não está tão interessada em alguns outros interesses que eu acho que as outras mulheres têm. E dentro desse, isso é a minha interpretação, gente. Você pode entrar aqui e falar que louca. Mas é isso. É isso. E o bebê que nasceu é a minha espiritualidade, a minha versão de ação, que é que eu sou canceriana, câncer com ascendente em câncer, eu sou aquela pessoa que, meu Deus do céu, só aceite. E a ação, eu sou uma pessoa de muita absorção, eu absorvo muito, mas a questão da ação é uma complicação para mim. Então, eu acho que o sonho está querendo dizer isso. Nasceu em mim uma vontade, é um bebê ainda, né? De construir o que a gente realmente veio construir aqui. E o sonho ficou muito profundo, porque não é em conflito, né? Tem partes minhas que estão em conflito, mas agora
muita coisa tem sentido. E aí eu quero falar para você, quantas vezes, e alguns sonhos meus eu já cheguei a ler depois que eu escrevi, e eles fizeram muito sentido. E aí aquilo meio que você fala, caraca, isso quer dizer isso, sabe? Coisas relacionadas ao meu pai, muitas coisas que só depois de dias que parece que a sua mente processa. Então, assim, nesse vídeo eu quero pedir para você começar a anotar seus sonhos, anota, grava e volta depois. Não fica tentando entender no momento. Tanto que o meu foi até rápido, né? Eu fui seguir meu dia e aí veio a sensação do entendimento, porque eu estava muito aberta e eu estava no momento presente. Isso também é muito importante, esteja no momento presente, porque eu estava ali lavando a louça. E, consequentemente, é como se o seu canal tivesse totalmente fechado numa atividade e tivesse mais limpo. Porque quando você está lavando a louça, mas pensando na conta, ou pensando no mercado, ou pensando, sei lá, em outras coisas, você está com o canal muito aberto. Então, as mensagens que tem que chegar para você acabam não chegando. Pega essa chave aí. Então, assim, passem a anotar o sonho de vocês. E o que eu sempre falo, agora eu vou deixar aqui uma dica, e principalmente uma coisa muito importante que eu vejo. Sabe quando a pessoa sonha e fala assim, eu vou no Google, vou ver o que significa no Google. Não faça isso, porque cada símbolo é único. Tá certo que a gente tem o inconsciente coletivo. Então, assim, algumas coisas já estão impregnadas, né, nesse inconsciente, e acaba o universo, o seu eu superior, vai acabar usando algum desses símbolos, mas assim, a mensagem só diz respeito a você. A gente tem que tentar entender isso. A maioria das mensagens, a maior parte das mensagens é sobre você, entendeu? Você tem que olhar para os outros, a dinâmica dos outros como espelhos. Cada pessoa está aqui para te representar um lado seu. E quando você sonha, você carrega para o seu inconsciente justamente isso, porque assim, gente, não tem nada mais poderoso nessa matriz de realidade do que os símbolos. Os símbolos, eles são extremamente poderosos, eles são muito importantes. Por quê? Porque é uma forma sutil de criar realidade, um símbolo. E os símbolos, eles não se conectam com a nossa parte consciente, a parte que consegue analisar, a parte que consegue medir, que consegue procurar um parâmetro, não. Os símbolos, eles se conectam diretamente com o inconsciente, ele já desce de uma vez, entendeu? Então, se você não tiver esse discernimento, que é o que eu falo, coloque travas na sua mente. Quando você olhar, principalmente para o símbolo, você fala, opa, que energia tem aqui, né? Olhar o contexto e entender qual foi o contexto de energia que foi colocado neste símbolo, né? Porque isso já vai dar uma trava. Não vai entrar de vez no seu inconsciente e fazer você repetir programas aí que não tem nada a ver com você, entendeu? Isso aí é um assunto muito sério. Então, você está sendo programado, não sabe como, né, linda? Viciado em filmes aí de Hollywood, né, da indústria dos donos do mundo, você tá aí todo influenciado, tô com o consciente todo cagado e não sabe por quê. Eu adoro filme de terror. Continua, né? Não coloca as travas necessárias e você vai ver o que vai acontecer. O que está acontecendo, né? Enfim, então anotem os sonhos. Anotem os sonhos de vocês e comecem a olhar os símbolos individualmente. Tipo, o que esse símbolo significa para mim, entendeu? Então, os símbolos, eles só dizem respeito a você. Alguma coisa ou outra diz respeito a, por exemplo, cobra. Cobra é universal, né? Vai ser traído, não sei o quê. Só que você vê como o inconsciente impregnou uma figura, né? Porque uma cobra, uma serpente, ela também, ela carrega o símbolo do bom e do ruim. Você pode pegar com o veneno dela pode virar remédio ou pode te matar, entendeu? Então, assim, nada mais é do que sabedoria, né? Se você souber extrair sabedoria dali. Então, geralmente, quando aparece, depois que eu tive um entendimento profundo do significado, quando eu sonho com isso, eu consigo me conectar melhor com o sonho, porque para mim tem isso. Mas eu sei que, por exemplo, se é uma pessoa que não estuda espiritualidade, que não está acostumada com esse assunto, chega para mim e fala, olha, sonhei com 2 cobras me picando. Traição, né? Você vai ser traído, você vai ser enganado, porque isso já está no inconsciente. Agora, se é uma pessoa que eu sei que já estuda, já entende mais, já entende sobre símbolos, já entende essas coisas, aí a conversa já é diferente. Eu consigo interpretar de uma outra maneira, entendeu? Não sei se ficou claro, eu espero que sim, ou se não, deixe aí sua dúvida, deixe o seu comentário, eu adoro responder comentários. Espero que vocês fiquem bem
E um beijo grande, obrigado pelo carinho. Se inscreve no canal, aperta o sininho, ou passa aqui, porque eu não sei se esse tipo de conteúdo o YouTube fica entregando. Então, assim, me segue nas redes sociais. E qualquer coisa é só ir lá e pesquisar na barra e vir aqui, que toda semana tem vídeo novo, tem um compartilhamento de insight diferente, tá bom? E é isso. Um beijo grande. Tchau.